desse vídeo eu preparei, né, dicas bastante importantes e o nível que mais você deve treinar com um soldador para a preparação para um teste de uma empresa. Bom, estamos falando da posição CG. A vareta, aqui eu abri um guia chamado de freezer no campo para a gente ter uma visão de onde a gente vai fazer um cordão perfeito, certo? A primeira dica para você fazer um cordão perfeito no processo TIG é você colocar a vareta dentro do guia. Se você marca o lugar e a vareta ela sai do guia, o seu cordão fica com defeito, certo? Outra dica muito importante, ó, se a sua vareta ela tá aqui, tá vendo sua vareta onde está a vareta? Você deixa essa poça de fusão, ó, ela subir, ela descer, você vai deixar ela formar uma largura correta, certo? Sempre que você tem que dividir a metade para cima e a metade para baixo. Se você por um acaso trabalha no guia e você vem fazendo o cordão de uma hora para outra, você esquece de espalhar, dividir a largura do cordão no guia, o seu cordão ele vai descer ou ele vai subir. Então o alinhamento é muito importante para você fazer o cordão perfeito, certo? Outra coisa muito importante é você fazer o movimento da tocha num zigue-zague perfeito. Eu vou mostrar, vou pegar a tocha para vocês verem. Bom, vamos para a dica para a fabricação do cordão. Observe a ponta desse tungstênio. Você percebe que ele não está muito para fora e também não está muito para dentro, certo? A distância é entre 6, no máximo 7 milímetros do bocal para fora, tá vendo? Você bota o tungstênio muito para fora, além de poder, talvez, acontecer, causar poros na sua solda, pode também fazer com que o tungstênio também encoste muito na poça de fusão. E se o tungstênio estiver para dentro demais, você tem uma dificuldade de manipular a poça de fusão, que é aquele líquido que começa a derreter o material quando você começa a fazer o cordão de solda, certo? Então o que acontece? Quando você for soldar, que você abrir o arco, bom, a forma mais correta de você acender o arco é você não acender o arco de frente, tá vendo? Isso aqui é incorreto. Você vai botar a tocha de lado e vai dar um risco para trás assim, ó. Tá vendo? Você bota ela aqui assim, ó. Para a ponta do tungstênio encostar no material de base. Agora com a mão bem leve. Se você chegar aqui e riscar com ela de frente, ela vai grudar. Você dá um toque leve. Se a sua tocha tiver aquele acionador, é simples, né? Ativou, né? Botou próximo do material de base. Ativou, ele acende o arco. Se você precisar encostar o arco no material de base. Mas se a sua tocha for dessa convencional, que nós geralmente utilizamos no campo de trabalho, então você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que encostar o arco, entendeu? Bota a tocha de lado, não bota de frente, bota de lado, risca ela que fica mais fácil você acender o arco. Você está treinando o seu começo, certo? Vareta. A vareta, você acende o arco primeiro e espera dar um calor. Quando ela forma a fusão é que você coloca a vareta, certo? Você não acende e coloca logo a vareta, você tem que preparar o material de base para receber fusão. Então acender o arco, você vai adicionar a vareta. Quando você adicionar a vareta, espera formar a poça de fusão. E toda vez que você for espalhar o material, o seu movimento tem que ser reto. Tá vendo a posição da peça? Está no ângulo 45 graus, seu movimento tem que ser para cima e para baixo reto. Você tem que fazer esse movimento aqui, ó, certo? Subiu, desceu, subiu, desceu. A mesma quantidade para baixo, a mesma quantidade para cima. A mesma quantidade para baixo, a mesma quantidade para cima. E como é que você vai avançar para cima da vareta? Você vai derretendo e avançando para cima da vareta? Não. No movimento que você faz, no zigue-zague, você vai avançando suave. Ó. Tá vendo? Você não precisa fazer um movimento muito rápido e avançando para cima da vareta. É um movimento suave. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. A vareta parada. O tempo que você vai derretendo o material, você vai deitando a vareta, ó. O tempo que você vai derretendo, você vai deitando. Então, os dois conjuntos. Como o tubo tem um percurso 360 graus, o tubo é redondo, do mesmo tempo que você vai avançando, você tem que vir girando a tocha para proteger a poça de fusão. Tá vendo? Você não pode chegar aqui, ó, e, entendeu? De maneira nenhuma. Você tem que fazer conjunto os dois, ó. Vai deitando a vareta e vai botando a tocha de frente, de lado, tá vendo? Os dois ao mesmo tempo, ó. Tem que fazer os dois ao mesmo tempo, o mesmo movimento ao mesmo tempo. Vai derretendo o material e indo embora. Agora vamos ver aqui, vou fazer um desenho no papel. Isso vai ajudar bastante para você que está iniciando o seu treinamento do zero, certo? Qual é o movimento que você tem que fazer e o zigue-zague, a hora certa de você avançar para cima da vareta, certo? Vamos ver aqui. Bom, aqui temos aqui uma folha de papel ofício. E aqui eu vou estar fazendo um movimento aqui, ó, com a caneta, que vai ser o mesmo movimento que você vai fazer quando você estiver realizando a soldagem, certo? O que significa essas duas linhas aqui? As duas linhas é a largura do cordão, como se o cordão já tivesse feito, tá vendo? Observe a perfeição do alinhamento desse risco que eu fiz, tá vendo? Tá perfeito, tá vendo? Então é necessário que a gente defina a largura do cordão antes de a gente começar a soldar. Então, por exemplo, ó, vamos dizer que aqui tem mais ou menos 8 milímetros, daqui para cá, tá vendo? Daqui até aqui tem 8 milímetros. Toda vez, vamos dizer que isso aqui seja a tocha. Quando você acende o arco, vai formar uma poça de fusão bem clara, aquele líquido amarelo.
Professor, aonde eu devo olhar quando eu começo a mover a poça de fusão? Você não vai olhar para o bico do tungstênio e você não vai olhar aquela poça, vai olhar aquela poça bem clara, vai ficar olhando para o centro dela. Você tem que olhar para isso aqui. Ó. Como é que o soldador pensa, né? O que é que o soldador pensa na hora que está executando o cordão de solda? Aqui, ó. O que o soldador faz quando está executando o cordão de solda é prestar atenção nessas duas margens aqui, ó. Observa. Aqui é a poça, tá vendo? O material derretido. Quando você derrete o material, forma aquela borra amarela. Forma uma bolinha, tá vendo? Quando você move o tungstênio, essa bolha ela vai avançar, certo? Vou dar um exemplo sem esses dois guias aqui. Eu vou fazer aqui um círculo, ó, um exemplo, ó. Tá muito bom o círculo não, mas é para vocês entenderem, certo? O tungstênio tá aqui, ó, tá vendo? O tungstênio, aqui é a tocha, né? Um exemplo. Então o que acontece, ó? Quando você acende o arco, derreteu a vareta aqui, derreteu a vareta, ela vai formar essa poçazinha amarela aqui, certo? Quando você move essa tocha para cima, o tungstênio, quando você sobe um pouquinho de nada, vamos dizer que o tungstênio chegou aqui, essa lateral da poça aqui, ela vem primeiro do que a ponta do tungstênio, então ela vai vir, a poça ela vai espalhando primeiro do que a ponta do tungstênio. Então você está empurrando a poça para cima, essa lateral aqui, ela vem primeiro. Então o seu limite é isso aqui, vamos dizer que o seu limite seja isso aqui, tá vendo? E o seu limite cá embaixo seja isso aqui, um exemplo. Quando você puxa essa tocha para cima, para frente, o que acontece? O soldador ele tem que dominar a poça de fusão. Você tem que fazer essa poça aí para onde você quer. Então o seu limite é aqui, o seu limite aqui, tá vendo? É um limite na parte de cima e um limite na parte de baixo. Eu limitei até aqui. Um exemplo mais ou menos aqui no cordão de solda, que aqui tá muito grande, mas no cordão de solda vamos dizer que entre 7 a 8 milímetros vai ser o cordão. Quando você move essa tocha, você tem que ver a lateral dessa parte de cima. Então o soldador ele tira a visão daqui, tira a visão do tungstênio e olha a borra amarela espalhando nessa parte aqui. Quando você puxa a tocha para cima, essa borra começa a espalhar para cima. Primeiro que o tungstênio ela vai na frente. Quando você vê que essa borra, aqui a borra encosta nesse limite aqui que você quer, quando ela encosta aqui, o seu tungstênio está mais ou menos aqui assim, tá vendo? Então você não precisa trazer o tungstênio até aqui para você fazer essa poça encostar aqui. Agora o que é que deve ser feito, né? O que é que deve ser feito quando a poça encosta no local desejado? Você imediatamente tem que tirar o seu tungstênio do lugar, você tem que voltar ele e levar até a margem onde você vai finalizar o cordão, certo? Então o que acontece aqui? Você trouxe a poça de fusão até aqui, certo? O seu tungstênio chegou, quando o seu tungstênio chegou aqui, ela já chegou aqui, encostou, não importa onde o seu tungstênio esteja. Você empurrou a poça de fusão, ela chegou primeiro, você tem que voltar a tocha. Então, quando você tira a sua visão daqui, a sua visão tem que passar para a lateral dessa poça aqui, do lado de cá. Entendeu? Para você manter o equilíbrio. Aí o que acontece? Quando você puxa a poça de fusão para baixo, você tem que observar, não fica olhando o tungstênio não, você tem que olhar a poça de fusão e encostar aqui. Quando você traz ela, que ela encosta aqui perfeitamente, o seu tungstênio deve estar mais ou menos aqui assim, o seu tungstênio, né? O tungstênio é o que vem da tocha. Quando ela está mais ou menos aqui, a poça de fusão ela já encostou aqui. Se você deixar passar a poça de fusão, ela vai borrar o cordão de solda. Então, era para ficar nessa qualidade aqui. Então, o que acontece? A poça de fusão, se por um acaso você deixar a poça de fusão passar do seu limite, nosso limite é esse aqui, certo? Esse é o nosso limite. Então, se você deixa essa poça de fusão ela passar dessa margem aqui, o que acontece? Você começa a borrar o cordão vai começar a ficar mais largo, algumas partes vai ficar mais larga do que a outra. Ou senão ela vai ficar fazendo um zigue-zague seu cordão, tá vendo? Vai ficar assim, ó, cheio de alongamento. Pode ficar perfeito, porém vai ficar cheio de zigue-zague. Para a gente fazer um cordão desse perfeito, a gente tem que usar essa técnica que eu mostrei para vocês aqui. Toda vez que você espalhar um material que define a largura, você tem que fazer que a lateral da poça de fusão encoste na margem desejada. Então, se eu acender o arco aqui, o meu limite para espalhar essa poça é até aqui, entendeu? Subindo e até aqui descendo, tá vendo? Quando eu subir novamente, eu tenho que copiar isso aqui, eu tenho que vir nessa mesma direção, ó. E a mesma coisa descendo aqui. Então eu fiz isso aqui, ó. Ó o que acontece, ó. Eu subi a poça de fusão, ela chegou. O tungstênio não vamos mostrar como a ponta da vareta fosse tungstênio. Não vai precisar trazer o tungstênio até aqui. A poça ela vai chegar primeiro, como eu apresentei aqui nessa outra margem, nessa outra figurinha. Então nós percebemos que a poça de fusão chegou aqui, certo? Então a gente vai descer a poça de fusão para baixo. Ela vem em forma de um círculo, uma bolinha, certo? Aqui vai ficar um risco, mas ela em si própria é uma bolha. Aí você vai trazer ela, tá vendo? Desceu, tá vendo? Onde ela encostou, tá vendo? Aqui é o limite, ó. E a gente vai seguir
esse movimento reto, subindo. Quanto menor o seu zigue-zague, melhor vai ficar a qualidade do seu cordão, certo? Faça o zigue-zague muito aberto não, porque senão sua solda fica toda feia, toda bruta. Para você fazer um cordão perfeito, você tem que fazer esse zigue-zague aqui, ó, bem reto, ó. Quanto mais curto, melhor. Tá vendo? Então vamos lá, vou fazer o zigue-zague para vocês verem. Esse é o movimento que você tem que fazer com a tocha, ó. Quanto mais reto, melhor. Quanto mais reto, o seu cordão vai ficando perfeito, tá vendo? Então aqui você vai vendo o formato do cordão de solda. Um exemplo. Vamos fazer um zigue-zague mais aberto. O que é que vai acontecer aqui? Sua solda vai ficar feia. Essa lateral aqui vai faltar material, ó. Vai dar falta de fusão. Então seu cordão vai ficar todo sem qualidade. Quanto mais curto o seu zigue-zague, melhor. Então você tem que fazer o zigue-zague mais curtinho. Esse é o trabalho para a sua solda ficar perfeita, a sua solda ficar bonita, bem escamada. Então, ó, tá vendo o impulso, o avanço que eu venho para frente? Eu venho fazendo um avanço, eu avanço para cima do material com o movimento do zigue-zague, ó. O zigue-zague curtinho. É isso que vai fazer a sua solda ficar perfeita. É isso que vai fazer a sua solda ficar bonita, tá vendo? Um exemplo. Tá vendo? Olha como está o zigue-zague do cordão, tá vendo? A sua solda ficou bem escamada e desenhada. O que acontece se você tira a concentração dessa dica que eu passei para vocês aqui sobre a poça de fusão, ó? Aqui nós sabemos onde é o limite, tá vendo? Limite aqui, limite aqui, certo? Vamos lá. Vamos trabalhar agora sem limite. O soldador ele tem que ter um diâmetro de um cordão assim que vai realizar o cordão de solda. Então você não pode chegar aqui e espalhar a solda de qualquer jeito. Você tem que determinar um diâmetro do cordão. Então entre 7 mais ou menos, tardar 8 milímetros, a largura do cordão está excelente, certo? Então vamos dizer aqui, ó. Vamos dizer que eu esteja fazendo um caldeamento sem noção da largura do cordão. Olha o que vai acontecer, ó, com essa solda, ó. O zigue-zague está perfeito. Vou tirar o controle agora, ó. Só observa que o cordão espalha demais e o cordão encurta, tá vendo? Espalha, encurta. Quando acontece isso com a solda, que o cordão ele fica todo borrado desse jeito, você vê um lado mais espalhado, outro não, é porque o soldador ele não prestou atenção na dimensão do cordão. Você tem que prestar atenção nessa dimensão aqui. Então, se você trouxe daqui para cá, você tem que copiar, sempre copiando o que está ficando atrás, ó. Entendeu? Se a dimensão foi essa, você não pode nem aumentar nem diminuir. Então é por isso que muitas vezes o cordão ele fica assim, ó. Tá vendo? Você começa com a largura, depois diminui, depois abre. É o caldeamento. Agora o desenho da solda, a perfeição tem que ser, como eu falei, né, anterior. Você tem que fazer um zigue-zague bem curto. A sua solda para ficar perfeita, você tem que fazer um zigue-zague bem curto. Tá vendo? E bem alinhado. Quanto mais alinhado, melhor. Não faça um zigue-zague torto não, ó. Esse zigue-zague torto assim, ó, de qualquer jeito, isso vai acontecer no seu começo. Pô, professor, não estou conseguindo fazer um movimento reto, meu zigue-zague só está saindo curto. Treine. O treinamento é para aperfeiçoar. O importante é que você sabe como fazer e você vai executar. É como se fosse um jogo de ping-pong. A primeira bola corre na mesa, você não pega ela. A segunda você já consegue acertar, mas não consegue acertar corretamente na mesa do adversário. Depois você começa a pegar a habilidade. É que você vai executar o treino pensando como um soldador. Você vai realizar o treinamento sabendo o que você deve fazer. Então, você seguindo essas dicas que eu estou passando para você aqui, em média mais ou menos de 2 a 3 semanas, a sua solda já está perfeita. Ah, professor, no primeiro dia não dá como ficar bom, não? Não vá pensando que você vai fazer o seu primeiro cordão de solda hoje e sua solda vai sair boa. Você tem que praticar. Praticar solda você não aprende da noite para o dia. Você tem que executar o treinamento. Então, para a sua solda ficar perfeita, você tem que treinar e seguir as dicas, seguir os macetes. O nosso canal é cheio de dicas e macetes sobre soldagem. Se você tem dificuldade, você desenvolve através das dicas e o macete e o treinamento, certo? Então essa é uma dica principal para você aperfeiçoar o seu cordão. Vamos voltar novamente para o movimento da tocha, para a gente finalizar com chave de ouro, ó. Quando você acender o arco, vai esperar a poça de fusão formar, a vareta vai ficar parada, você não mexe a vareta, você não puxa a vareta para frente, não puxa a vareta para trás, nem para frente nem para trás. Você vai deixar ela parada. Quando você começar a espalhar o material, você vai fazer o zigue-zague curto, quanto mais curto, perfeito, e sempre prestando atenção na largura do cordão de solda, certo? Sempre prestando atenção
na largura. Quanto mais perfeito o zigue-zague, melhor vai ficar o desenho da sua solda. Então, desenho o zigue-zague perfeito, ó. Quanto mais perfeito, melhor só. Nada de deixar o cordão, ó, enlarguecer. Se você faz um zigue-zague muito aberto, a sua solda vai ficar bruta, vai ficar feia. Então, solda TIG é paciência. Solda TIG é você querer aprender, é você ter paciência e noção do que você está fazendo. Então, é um movimento suave. Quanto mais curto, melhor o zigue-zague, ó. Ó. E sempre focado nos cantos. Os cantos que vai trazer a perfeição. Então, aqui você consegue fazer um cordão perfeito, ó. Nesse movimento que eu estou fazendo aqui, você consegue fazer um cordão perfeito. Então, sem fazer o zigue-zague muito aberto. Quanto mais curto o zigue-zague, melhor. Entendeu? É o zigue-zague que vai deixar a sua solda desenhada, a sua solda bonita, a sua solda arrumada, certo? Então, vamos para a prática agora para vocês verem na real. Uma coisa muito importante é o posicionamento, a postura que você vai se inclinar para soldar, certo? Então, vamos ver aqui. Primeira postura é essa aqui, ó. Não está na posição, na lateral da posição do tubo, tá vendo? Você não vai começar a soldar nessa posição. Porque quando chegar cá na frente, como é que você vai avançar? Tá vendo? Então você não pode chegar aqui, você abaixar para começar aqui embaixo. Como é que você vai chegar até cá na frente? Então essa postura é errada. Qual a postura do soldador na posição CG? A postura do soldador na posição CG, você se posiciona aqui no centro do cordão, você dá um passo para trás, ó. Tá vendo? Você vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. E aqui você vai jogar um pé para frente. Por quê? Você tem que chegar mais ou menos até aqui assim, ó. Até essa parte de cima. Então, para você chegar até aqui, você tem que fazer o quê? Você vai jogar um pé cá na frente, pode ser o pé direito, você está aqui do lado direito, entendeu? Na posição do lado direito, vai jogar o pé cá para frente, ó, e aí você vai fazer o seguinte, você vai virar o seu corpo, você não vai se abaixar, ó, entendeu? Se você se abaixar, você cansa os seus pés, você vai somente virar. Você botou o pé cá na frente, vai fazer isso, ó, tá vendo? Joga seu corpo para trás, não joga seu corpo para frente, não. Seu corpo para frente, você fica todo desequilibrado. Então, até você soldar, fica, você joga seu corpo para trás. Você botou o pé cá na frente, jogou corpo para trás, ó. Se posicionou aqui, que você vai fazer isso aqui, ó. Movimento zigue-zague, da mesma forma que eu passei para você no papel, entendeu? E vai vir fazendo cordão e deitando a vareta. O tempo que você vai avançando, sempre lembrando que a posição do tungstênio aqui a uma distância mais ou menos de 2 a 3 milímetros de afastamento. Se você não sabe o que é isso, pega uma trena. Se você não sabe o que é 2 milímetros, pergunta a alguém o que é 2 milímetros, alguém vai te dizer, certo? 2 milímetros de afastamento é o bico do tungstênio para o material de base. Quanto mais perto da solda, melhor para você manipular a poça de fusão. Se estiver afastado, você derretendo o material, a tocha está afastada, você não tem manipulação com a tocha ali de causar poros, contaminar, certo? Vamos para a prática. Terminou o treinamento do lado direito, vai passar para o lado esquerdo com a mão esquerda, certo? O treinamento são com as duas mãos. Continua a qualidade do treinamento do cordão. Aí você vê o cordão uniforme. Vamos agora para o lado esquerdo, certo? Bom, aqui está o nosso lado direito. Primeiro passo do cordão. Observe a uniformidade do cordão. Você observa que está no mesmo padrão, mesmo nível, está na mesma largura, mesmo alinhamento. Então o processo de soldagem TIG é esse aí. Presta atenção naquela dica que eu passei para vocês.
vocês conseguirão fazer um cordão perfeito, certo? Vamos agora para o treinamento do lado esquerdo agora no processo TIG, lado esquerdo. Vamos dar continuidade no cordão agora aí, certo? Bom, então aqui o próximo cordão aqui do lado esquerdo. Só observaram que eu fiz todo com a mão direita, né, com a mão esquerda. Então não tem diferença nenhuma, certo? É o mesmo trabalho, o mesmo procedimento. Tá um pouquinho escura a câmera aqui, mas vocês dão para ver aqui a uniformidade do cordão de solda, certo? Então a solda TIG é isso aí, certo? Vamos pegar agora aqui, vou passar um macete agora do bocal colado para vocês terem uma base como é que é feito aqui no bocal colado, certo? Bom, no próximo cordão que a gente vai fazer aqui agora, o que é que a gente tem que prestar atenção? Ó? Como o cordão tem que sobrepor, montar um no outro, não pode haver afastamento do cordão, não pode montar demais o cordão, você vai pôr a vareta aqui beirando o cordão e vai deixar o cordão cobrir esse cordão aqui, mais ou menos um terço do cordão, aqui mais ou menos aqui, 2 milímetros, para não haver falta de fusão no cordão. Então você nunca vai pegar o cordão, vai deixar ele do lado ou deixar algum afastamento entre ele. Você vai fazer com que o cordão cubra mais ou menos um terço do cordão, certo? Vamos dizer que a gente esteja fazendo um acabamento com 2 cordões em uma peça, foi aplicado o primeiro, então vocês estão vendo como é que tem que estar a uniformidade do cordão todo por um no processo TIG. Vou colocar a vareta aqui, eu vou fazer mais um cordão sobrepondo. Agora esse eu vou fazer no bocal colado. Eu poderia fazer no dedo mesmo, no dedal como você viu aí. Mas vamos fazer no bocal para a pessoa que está treinando também o bocal colado ter uma ideia mais ou menos como é que vai realizar o treinamento, certo? Vamos ver aqui. Bom, o macete como fazer esse bocal colado, ó. Bom, o macete como você fazer esse bocal colado. Observe a forma que eu vou segurar a tocha. Aqui no caso eu vou fazer isso aqui, eu vou enrolar a mão no braço, tá vendo? Aqui desse jeito. E além de eu segurar a tocha assim, para fazer o bocal colado assim, pode ser feito assim também, mas eu quero que você força muito o punho. Você força muito isso aqui, e no final você perde o equilíbrio. A forma mais certa que a gente trabalha no trecho é fazer isso aqui, Faz o número 3, tá vendo? Fica mais fácil para você que quer aprender a soldar bocal colado, ó. Casa a tocha aqui, nesse número 3, tá vendo? E aqui você faz isso, abre agora os dedos, você abre os dedos e esses dois aqui, você controla aqui o posicionamento, certo? Esse aqui você deixa aberto, tá vendo? Aqui você vai fazer o seguinte, ó, tá vendo a ponta do tungstênio? Tá muito para fora, a gente vai botar um pouco para dentro ela. Vai trabalhar mais ou menos aqui assim, Você nunca bota o bocal muito, o tungstênio muito para fora. Para você estar aprendendo é bom você botar ela aqui assim, tá vendo? Deixar muito para fora mesmo, senão você fica toda hora deixando grudar. Então casou aqui, você vai pegar esse posicionamento aqui, tá vendo? Aqui você vai fazer isso, ó.
Tá vendo? Esse treinamento aqui você tem que ir para um vídeo, eu vou deixar na descrição do link para você aprender a fazer o bocal colado. Depois você vai treinando devagarzinho esse macete aqui, de você fazer a tocha correr, tá vendo? De acordo com o movimento necessário para fazer o cordão de solda. Então você vai fazendo um zigue-zague de acordo, você vai realizando o cordão de solda. Quanto mais zigue-zague você fizer, melhor vai ficar a escamação do cordão de solda, certo? Você conseguiu fazer isso aqui, sem deixar ela correr, você já está pronto para fazer cordão, certo? Primeiro você treina em casa isso aqui, ó. Você treina bastante sem deixar ela correr, ó. E sempre deixando o twister em uma distância de 12 milímetros. Você sempre bota o tungstênio numa distância de 12 milímetros e você vai aprender a fazer esse zigue-zague aqui, para fazer o cordão correr, tá vendo? Ó, balançando a tocha de um lado para o outro, no zigue-zague, o mesmo desenho que eu fiz na caneta, no papel. Você tem que fazer esse bocal, fazer aquele mesmo desenho, ó. Aquele mesmo desenho que eu fiz no papel, de um lado para o outro, ó. Você conseguiu mover a tocha naquele mesmo desenho que eu mostrei para você, você vai conseguir pegar a habilidade, ó. Quando o seu bocal parar de correr, você estiver soldando, você estiver fazendo um treinamento, aquele parar de correr, você já está bom para treinar. Então você treina primeiro o bocal. Quando você pegar o macete e não deixar ela sair do lugar, tá vendo? Você conseguir fazer ela correr um zigue-zague curto, que o mais importante é você começar a treinar isso aqui, a mueca. Para depois você começar a fazer o cordão de solda. Não adianta você treinar, você começa a soldar sem você amolecer a mueca. Amolece a mueca primeiro um pouco, depois você começa a fazer o cordão. Que aí você já tem um pouco mais de habilidade, entendeu? Tem que ter habilidade com o bocal. Vou deixar um link na descrição do vídeo aí como você fazer, né, soldar bocal colado, o macete certo, sobre a amperagem, né, sobre a velocidade que você tem que trabalhar de acordo com a amperagem da máquina. Isso vai ajudar bastante vocês também, certo? Vamos lá, vou fazer o primeiro. Bom, o bocal mais apropriado para você fazer a solda com o processo bocal colado é o número 7, certo? Estou usando aqui o número 7. Mas pode ser feito com o número 6, número 8. Isso vai, o bocal vai mais do chanfro, certo? Se você for fazer uma peça chanfrada, vai fazer um processo de enchimentamento, então você usa um bocal apropriado. Quanto mais largo o chanfro, maior você bota o bocal para poder ter uma habilidade melhor na hora de trabalhar o bocal colado, certo? Eu uso mais o 7 para soldar, certo? Vamos lá, posicionamento, aqui, vou colocar no braço, estou aqui, posicionamento, postura, vamos botar a perna aqui.
é necessário a prática, certo? Pratica bastante, presta atenção no que é dito no vídeo, no canal. Já temos diversos vídeos, vou dar aí na descrição, vou deixar uma lista na descrição do vídeo aí embaixo, aí, alguns links sobre dicas de macete de soldagem na TIG e também bocal colado. Vocês têm dúvida aí de como soldar bocal colado aí também, vou deixar um vídeo especial aí, certo? Mas é isso aí, a perfeição vem da prática e o treino, certo? Presta atenção nas dicas, que é suficiente para você fazer uma solda perfeita. Bom, esse aqui é o nosso companheiro Edivan, fazendo o curso aqui na SOS, e mostrando aqui o desempenho dele na 17ª aula, já desenvolvendo um pouco o bocal colado. É isso aí, aquele que tem vontade de querer aprender, ele aprende, né, quando ele bota dentro do coração dele que querer aprender. Edivan começou um pouco, né, com dificuldade. Todo soldador, quando ele inicia treinamento, ele vai ter a dificuldade, que é normal, né? Você não consegue fazer um cordão perfeito no primeiro dia, nem no segundo dia. Então às vezes leva uma semana, leva duas, mas o cara, se ele for persistente, se ele prestar atenção na aula, o que é dito, a todas as orientações importantes para fazer um cordão perfeito, ele aprende. O Edivan aqui agora, no momento, ele está mostrando aqui o que ele aprendeu, né, o desempenho dele. Então é isso aí, gente. Quem tem, né, capacidade é aquele que quer. Então, se você quer aprender, basta você prestar atenção nas aulas. Edivan aqui hoje sabe o que é uma distância de um tungstênio, qual a necessidade, né, da aproximação do tungstênio com o material de base, com a pulsa de fusão, para manter a proteção do ar atmosférico. Então, ele está vendo aqui um grande desempenho, a definição do cordão, a largura, como deve ser feita a largura do cordão. Então, caldeamento. Então, tudo isso é importante para que a gente venha fazer uma solda perfeita. E o Edivan que está mostrando aqui um pouquinho do macete do bocal colado. O Edivan está mostrando aqui na prática, né, como é que está sendo o desempenho dele aqui no curso. Está bem, tem talento, pelo que eu estou vendo aqui, tem capacidade de aprender. Se ele continuar com essa garra que ele está aqui agora, querendo aprender de vontade, se dedicando ao máximo, como eu falei com ele, Edivan tem que pensar como um soldador. Você abaixou a máscara, você tem que focar no que você está fazendo ali. Você tem que tirar a sua mente de qualquer coisa lá fora para que não venha trazer, na verdade, para que não venha atrapalhar o desempenho dele. Todo soldador sabe que quando você abaixa o arco ali, você não pode estar de maneira nenhuma pensando no mundo lá fora, problema pessoal, com família. Tem que se desligar. Senão você não presta atenção, você não desenvolve. Você tem que estar no foco ali. Cada movimento no caldeamento é muito preciso para você determinar a largura do cordão. A atenção em fundir o material no material de base é muito importante. A prática, que o caldeamento também conta muito. O Edivan está se soltando, né? No primeiro dia dele cola no bocal, não está 100%, mas vocês percebem que ele leva jeito e está conseguindo controlar a tocha no material de base, que o mais importante no começo é você controlar a tocha, é você ter equilíbrio para essa tocha não ficar pulando, não ficar correndo. Então você conseguiu pegar esse peso da tocha e começou a banhar o cordão de solda de acordo com o procedimento de soldagem, determinando a largura do cordão, o caldeamento no tempo certo para formar a escamação do cordão, você consegue atingir um cordão perfeito. Isso aí, um forte abraço. O Edivan tá aí na luta aí, graças a Deus está desenvolvendo bem, é um menino que tem talento. E boa sorte para você, boa sorte para todos também que acompanham o canal. Eu tô trazendo mais vídeo aí, viu? Tô deixando aí para quem é novo no canal. Eu sei que muitos têm aquela curiosidade, pô, qual vídeo que já tem no canal? Já tem muito vídeo já lançado no canal, muita qualidade mesmo, muita dica importante para quem vai fazer teste, para quem está começando. E você que é novato, que ainda não assistiu nossos vídeos e está assistindo esse vídeo hoje, eu tô deixando na descrição do link aí com os nomes, já tudo direitinho já, né? Tá na descrição do vídeo aí. Tá aí como fazer uma emenda perfeita, né? Como evitar os defeitos de raiz na parte interna, como porosidade, ponta de vareta, falta de fusão. Quem é soldador eletrodo revestido, que vai fazer teste, né? Precisa de dicas de como você vai fazer uma boa solda para evitar que haja, né, certo defeito como excesso de material, inclusão de escora, defeitos que reprova tanto no visual como reprova também, né, num teste de empresa, então num teste de radiografia. Então tem que, né, se você quer aprender mais, dá uma olhada no vídeo aí, você vai tirar mais conclusão sobre a necessidade que você precisa aí sobre a aula para fazer um teste perfeito numa empresa, certo? E tem uns demais vídeos.
Se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar dos próximos. Então, basta ir até a descrição do link, aí a descrição do vídeo. Você vai estar vendo aí os outros vídeos que já foram lançados e são vídeos bem mais interessantes do que esse que você está vendo aqui. Simplesmente um aluno treinando, mostrando o que ele aprendeu. E mais com mais tempo vocês vão aprendendo mais e mais e mais com os conteúdos que vai sendo lançado aqui no canal. Bom, forte abraço para os novos inscritos aí. Eu sei que cada dia, cada semana tá sendo inscrito em torno de 200, 300 inscritos por semana aí, entrando no canal, fazendo parte do canal da Solda. Hoje nós temos em torno de 13 mil e fração inscritos aí. Não vou ficar dizendo o número certo, porque toda hora muda, toda hora tá entrando gente, toda hora tá aprendendo, a galera tá aprendendo, então a galera tá compartilhando, sempre passando por próximo, né? E eu agradeço aí a todos que vêm compartilhando o vídeo, e é sempre aquilo ali, assistir um vídeo, né, que você gostou, que você ainda não compartilhou, se puder ajudar o canal, sempre lembra, né? O Marcos está aqui sempre à disposição de passar um conteúdo que possa ajudar vocês. E é isso aí. A gente não ganha nada, não ganha dinheiro com o canal, mas quando você compartilha, ajuda que o canal cresça. E assim, realmente, futuramente, pode até gerar um lucro. É uma forma de vocês também agradecer o trabalho que seu amigão aqui vem fazendo por vocês. Não é em troca do dinheiro, do valor, mas sim da humildade, de passar o conhecimento para os amigos que precisa. Você sabe como é que é o trecho. O trecho hoje não está tendo tempo hoje para ninguém estar ensinando. Então, se a gente hoje abre o coração, cria um conteúdo para ajudar o próximo lá fora, o próximo precisa de conhecimento, dicas importantes, que muitos profissionais hoje se cala a passar uma experiência para o colega. Então, esse aqui é o meu papel, certo? Ajudar vocês aí, né, o máximo possível que eu posso aí para vocês terem um bom desempenho, tanto na sua aula, dia a dia, ou no seu trabalho aí. Se você está trabalhando numa empresa, melhorar cada vez mais. Não deixa de deixar seu comentário, entendeu? Deixa de deixar seu comentário, comenta aí no canal. Um forte abraço aí, Marcos. Muito bom o seu trabalho. Qualquer coisa que seja importante que a gente venha interagindo, até mesmo para saber conteúdos de vídeo que vocês queiram que a gente lance, né? Eu sempre que eu tiver oportunidade, como falei para vocês,
Como eu falei para vocês, tem um serviço de Recife para fazer aí, onde eu vou estar soldando no campo de trabalho lá, vai ser uma semana de trampo lá. E eu quero passar para vocês as dificuldades, que no campo o soldador não vai achar facilidade. Ele vai sempre achar uma dificuldade na hora da soldagem, e vocês têm como resolver a situação. Eu vou estar passando dicas, macete para vocês do campo mesmo, na real. Vocês vão ver lá, tem que fazer a solda, a posição é diferente para você que está treinando. Você nunca pegou aquela posição, então eu vou usar o macete, dicas, o posicionamento para outros níveis de soldagem, que aí às vezes você precisa fazer uma soldagem em altura, então você tem que saber usar um cinto de segurança, você precisa de muitos detalhes para fazer uma solda com perfeição. E é isso aí, o canal tá aqui da solda para ajudar vocês aí, certo? Não esquece de ajudar o canal, sempre que puder, assistir um vídeo que gostou, compartilha. Forte abraço e até o próximo tutorial.